Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Lisete, com a prece inicial, pelo nosso irmão Ney, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo com seus comentários da nossa irmã Lisete e por mim, Cris. Vamos emanar as energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece inicial. É com gratidão que iniciamos mais um Evangelho e aproveitarmos mais essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento da palavra do Cristo. E vamos também aproveitar e pedir que os anjos de luz, os espíritos protetores estejam conosco até o final e que chegue a cada um que estiver escutando, que chegue todas as bênçãos que precisam, toda a cura do corpo e da alma, de todas as doenças, aquelas que muitos remédios não resolvem, e que cada um consiga refletir e levar isso para o dia a dia, porque esses ensinamentos vêm de Deus, vêm de Jesus e vêm para nos auxiliar. Que assim seja. E assim seja. A nossa reflexão de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 55, Igreja Livre. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Paulo, Gálatas, capítulo 4, versículo 26. O exame isolado desse versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos da igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. Os espíritos orgulhosos e sectários, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontram na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para as suas venenosas preocupações. Em todas as épocas, tem vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos, os valorosos e os caluniadores sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguido e desprezado entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes sofre o degredo social por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo, entre outras ocasiões. São categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódio e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas na terra. Os crentes ouvidam o não julgueis e confia-se lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não altera a consciência tranquila dos anatematizados que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente,
reconhece que além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é a acolhedora mãe de todos nós. Pois bem, meus irmãos, o versículo 26 do capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Gálatas é uma declaração importante sobre a vida em Cristo e a liberdade que ela traz. Nesse versículo, Paulo usa a metáfora para contrastar a cidade de Jerusalém terrena, que representa a vida sob a lei, com a Jerusalém celestial, que representa a vida em Cristo. Paulo começa a frase com uma conjunção mas, que sugere uma clara distinção entre as duas Jerusaléns. Pois bem, meus irmãos, ele afirma que a Jerusalém celestial é livre, é uma referência à liberdade que os cristãos têm em Cristo em relação à escravidão do pecado e à necessidade de seguir a lei para ser salvo. Isso indica que a vida em Cristo não é uma vida de restrições, mas uma vida de liberdade. Paulo continua afirmando que Jerusalém celestial é a mãe de todos nós. Essa expressão indica que todos os cristãos têm uma origem comum em Cristo e pertencem à mesma família espiritual. Isso sugere que a vida em Cristo traz unidade e comunhão com os outros cristãos, independentemente de suas origens étnicas ou sociais. Jerusalém terrena, por outro lado, representa a vida sob a lei e as limitações que ela impunha. Na época em que Paulo escreveu a epístola aos Gálatas, havia uma grande controvérsia entre os cristãos judeus e gentios sobre os gentios convertidos ao cristianismo deveriam seguir a lei mosaica, incluindo a circuncisão. Paulo estava argumentando que a vida em Cristo é uma vida de liberdade que não requer observâncias da lei. Ao dizer que a Jerusalém celestial é a mãe de todos nós, Paulo também enfatiza que a vida em Cristo Jesus não é limitada a um grupo étnico ou social específico. Isso reflete a natureza universal do Evangelho de Jesus Cristo, que é oferecida a todas as pessoas, independentemente da sua origem. Em resumo, meus irmãos, o versículo 26, capítulo 4 da Epístola de Gálatas é uma declaração importante sobre a liberdade e a unidade encontrada em Cristo Jesus como uma experiência de fé e da vida sobre a lei. Ele mostra que a vida em Cristo é uma vida de liberdade, uma comunhão com os outros cristãos de todas as origens, e não uma vida de restrições e limitações impostas pela lei. Gratidão. Precisamos ter esse pensamento livre sobre os ensinamentos de Jesus, que liberta e consola e nos aproxima do nosso Criador. Mas a nossa consciência, o nosso entendimento limitado mortifica e mal interpreta os ensinamentos sublimes que o Mestre nos trouxe. Emmanuel enfatiza que a palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. Os ensinamentos de qualquer religião, doutrina ou filosofia devem unir a humanidade em vez de separá-la, porque os ensinamentos de Jesus que nos trouxe ensinava a todos sem distinção
O pensamento cristão une uns aos outros e coloca o foco na prática do bem e na renovação pessoal, como nosso irmão Ney bem destacou, né? Para ter essa união entre uns e outros. Precisamos ampliar o nosso conhecimento, assim estaremos ampliando a percepção, adquirindo essa consciência sem mácula, como diz Emmanuel. E eu vou ler um trechinho aqui do livro Luz no Caminho, por Emmanuel. Una-nos em Jesus. É certo que as interpretações doutrinárias terão de obedecer à posição evolutiva de cada um, no desdobramento da ideia livre, preconizada pela consoladora doutrina dos Espíritos, sob a égide do Mestre, Senhor da semeadura e da seara na evolução terrestre, mas urge a articulação de um amplo movimento dos estudiosos, convictos da excelência de sua fé, no que se refere à ação doutrinária na renovação do homem para o progresso da célula social, na coletividade e na família. Tem palavras, né, do Cristo, que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso está em Mateus 18, versículo 20. O que significa nessas palavras é que Cristo autoriza, né, que seus discípulos exerçam, né, a sua palavra, mas sem dizer que a igreja tal é a igreja certa. Todos nós pertencemos a uma única igreja, a igreja do Cristo, a igreja da liberdade, mas dentro das leis do Pai. E muitas igrejas, elas foram erguidas em nome de Deus, mas muitos vieram, infelizmente, para separar, para afastar muitos irmãos que não pensam igual, ou mal interpretado também, né? Interpretando muitas vezes erradamente o que Jesus quis ensinar, interpretando para o lado que fica melhor para eles. Quando eles dizem que a única igreja é a tal, que a verdadeira igreja é a tal, isso é um pouco de prepotência, né? Porque Deus é um só, Deus é único. E a gente deve sempre escolher o caminho reto, o caminho que Jesus veio nos ensinar. Gratidão. Com os ensinamentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como uma emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram em plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, para finalizar, solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece final. Vamos agradecer aos bons espíritos
que vieram nos amparar e pedir que nos ajude a pôr em prática o maior mandamento, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E que os ensinamentos que nos deram faça que cada um de nós, ao sairmos do nosso evangelho no lar, estejamos fortificados na prática do bem, do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para todos nós e para todos os companheiros que não puderam estar conosco nessa noite. Pela paz e felicidade, Senhor, nosso Pai. Agradecemos por esses momentos fecundos que desfrutamos ao vosso lado e ao lado da espiritualidade. Agradecemos, ó Pai, a todos os mentores espirituais que estiveram conosco, aos anjos e arcanjos, que é Cristo que se faz presente em todos os nossos corações. Que esta paz e felicidade que agora se encerra em nossos corações, perdure em nossos lares para todo sempre. Que assim seja, que assim seja.